Sei, também a maturidade me Mas faz isso é saber roupa que eu de precisei 2 semanas que eu não passar por lavei, isso que a com gente tava em Manacapuru semana hoje, passada. né? Não nasci herdeira, nasci Eu não lavei pobre, tive roupa, que hoje tá trabalhar, ganhar acumulado. Olha a dinheiro bagunça e essas coisas me ajudaram da muito Laura. a chegar onde eu cheguei e me trazer essa segurança. Então, Bagunça tudo com dela. essa Eu tinha um consciência. rack Acho que a bem aqui. maturidade é uma O consciência. meu rack que eu comprei em Manacapuru, quando eu trabalhava em Manacapuru, casa de família. A primeira compra que eu fiz foi comprar um rack pra botar a televisão em cima. A segunda compra, a terceira, mais. O meu rack tinha o que já? 17 anos. Aí como eu comprei esse armário, pra ele ter espaço, pra ele não ficar lá na porta do banheiro, pra ele não morfar. Aí eu tive que jogar o rack, passar o sofá, pra do lado da minha capa e botar o armário aqui. Porque a gente mora num espaço pequeno.